Olá, sou professora Cláudia Mizitieri, psicóloga e pedagoga, e essa é a quarta aula do curso Alfabetização no Autismo. Na aula 3, eu trouxe as cadeiras de suporte para ensinarmos habilidades precursoras da alfabetização, desde o suporte verbal até o suporte auditivo. Assista, vale a pena! Como já vimos durante o curso, pensando na alfabetização de pessoas com autismo, é importantíssimo que essa criança aprenda a imitar, consiga desenvolver a habilidade de manter o contato visual e aprenda a apontar. Se você conseguiu ensinar isso à criança, ou se ela já veio com essas habilidades para você, ótimo! Você já tem metade do caminho andado. Então, avançamos para auxiliar essa criança a sentar. Porque para fazermos atividades de leitura e escrita, engajamos mais e aumentamos a atenção quando conseguimos ficar sentados. Então, é importante que a criança saiba sentar e aguardar. Sabemos que muitas crianças não conseguem nem entrar na sala, que dirá sentar e aguardar, porque elas têm sensibilidade muitas vezes à quantidade de estímulos da sala de aula. Então eu vou contar para vocês o que eu fazia nos meus atendimentos, né? Nos atendimentos que fiz com criança dentro do espectro severo, até minha roupa, né? A roupa que eu usava, eu utilizava como estratégia na redução do estímulo visual para ele. O que eu fazia? Nos dias de atendimento com essa criança, eu colocava roupas com cores mais suaves, como uma blusa azul clarinho, branco, nude, sem pulseiras, sem brincos, e também deixava o ambiente da sala totalmente clean. E com o objetivo de eliminar barreiras para que ele aprendesse a se sentir confortável em outros ambientes, aos poucos eu fui fazendo a dessensibilização. A cada 2 e 3 atendimentos eu ia acrescentando pequenos objetos na sala. Lembre-se que o tempo deles, como abordei na primeira aula, é diferente. Nós temos casos onde muitas vezes a criança só quer ficar correndo na quadra, porque ela ainda não aprendeu o que é para fazer na escola. Ela então tem que aprender uma coisa de cada vez dentro das habilidades básicas de contato visual, imitação, o ato de apontar, sentar e aguardar. Então, como ensinamos a criança a sentar? Nós podemos iniciar ensinando ela a sentar primeiramente no chão, seja no pátio da quadra, no parquinho. Lembre que também aprendemos pela repetição e dentro de um contexto. Então, fazemos essa intervenção com atividades que ele tem prazer todos os dias durante um período de tempo. Caso ele canse, deixe ele correr um pouco, como fazia antes, e depois traga ele para a atividade favorita novamente, com objetos e algum material que seja de interesse dele. E assim que você perceber que ele está conseguindo ficar mais tempo, coloque nesse local 2 cadeiras. Ele sentado no chão e aos poucos você vai levantando e sentando na cadeira e depois volta para o chão junto dele novamente e assim sucessivamente. Mesmo que inicialmente ele fique 2 segundos sentado, já é um ganho. Lembre-se de trazer coisas que a criança gosta para esse momento. É importante termos na nossa mente que estamos ensinando a criança que tem traços diferenciados devido ao atraso no neurodesenvolvimento. Esse ensino precisa estar, inclusive, registrado no PEI dessa criança.
tanto os potenciais dela quanto as lacunas que ela vem apresentando. Você está ensinando uma habilidade funcional para ela. Então, pensando que ela já aprendeu as habilidades básicas que trouxemos até o momento durante o curso, vamos avançar, fazendo o seguinte checklist. Essa criança rabisca. Essa criança reconhece a letra do seu próprio nome. Ela consegue escrever o próprio nome. Já sabemos que as crianças com autismo percorrem o mesmo caminho da leitura e da escrita que as demais. O que diferencia essa aprendizagem é o tempo. Porque a criança sem autismo, ela interage muito mais com o ambiente. Então, ela capta desse ambiente palavras, sons, letras. Já a criança com autismo, não. Por isso que é preciso que tragamos para ela a estimulação necessária para que ela desenvolva e chegue na fase alfabética. Leia e interprete. Leve o tempo que for necessário. Algumas conseguem com 3 meses, outras levam 3 anos ou mais. Então, eu vou trabalhar com previsibilidade, com material concreto, dentro de uma estrutura de começo, meio e fim, onde ele sabe previamente o que esperamos que ele faça. E dar a oportunidade também para essa criança rabiscar muito, desenhar muito, para entrar aí sim no processo de alfabetização. Então, quando nós recebemos uma criança com autismo para alfabetizar, o primeiro passo é vincular com essa família, para conhecer essa criança como ela é no ambiente familiar. E eu vou observar muito como ela é na escola. Então, eu vou partir do quê? Eu vou partir do que essa criança já sabe. Lembramos que mesmo as crianças que não falam podem ser alfabetizadas. Ela pode ter só o movimento dos olhos, olha isso. E ela pode ser alfabetizada sim. E algumas crianças, inclusive, aprendem a ler sozinha. Podemos dizer que o processo de alfabetização se inicia durante também a gestação lá na barriga da mãe dela. A criança tem as primeiras experiências sonoras do que ouve. E os sons da nossa língua vão ser reconhecidos pela criança até que ela consiga, até que ela descobrir que cada som corresponde a uma letra. Ela formará então a consciência fonológica, já lá por volta dos 6 a 8 anos de idade, num desenvolvimento normal da criança. Sabemos que a criança, sabemos que a aprendizagem dessa criança, ela se dá primeiro com a leitura e depois vem a aprendizagem da escrita. Isso por questões de maturidade cerebral, é esse o caminho. As crianças com autismo são cerca de 90% visuais, Elas têm essa questão visual muito aflorada. Então, eu vou verificar. A minha criança acompanha com o olhar o que está acontecendo? Tem um olhar de qualidade? Segue com o olhar da esquerda para a direita, que é a direção da escrita? Uma boa atividade, para que eu possa fazer esse tipo de avaliação é por meio da brincadeira de bolinha de sabão. Nós observamos se ele acompanha as bolinhas. Então, a gente leva ele para o espaço e vai fazendo as bolinhas de sabão. Muitas vezes ele interage não com a gente, é com ele mesmo, Ele faz algum movimento, algum gesto no rosto, alguma expressão facial, melhor dizendo, aonde muitas vezes a gente acha que ele está se comunicando com a gente, mas ele está ali interagindo com aquela bolinha.
Mas, na realidade, ele não está querendo mostrar, fazendo uma atenção compartilhada com a gente, de que aquilo está sendo agradável. Então, nós temos que observar como que é esse contexto. Então, nós vamos trazer, né, essa brincadeira de bolinha de sabão. Então, eu vou soltando as bolinhas e eu vou ver se ele vai conseguindo acompanhar essas bolinhas. Ele faz esse acompanhamento. Depois, no segundo momento, eu me posiciono na linha de visão dele, lembra? Na linha do olhar dele. Lembrem da aula dos tipos de suporte, tá? E aí eu pego aquela paleta, né? Eu pego a bolinha, prendo na paleta, faço a bolinha e mantenho ela presa na paleta. E faço um movimento da esquerda para a direita na linha do olhar dele, para verificar se ele acompanha essa bolinha. Eu quero ver o quê? Se ele acompanha, quanto tempo ele acompanha. Caso ele não olhe, eu repito essa avaliação inúmeras vezes. Se o resultado não for satisfatório, eu posso, por exemplo, lançar mão de um caleidoscópio, né? Eu modelo como ele pode ver, entrego para ele e verifico se ele utiliza o brinquedo no olho direito ou no esquerdo. Então, antes eu faço a modelagem para ele, né? É o suporte do modelo. Ó, que aí eu vou fazer o movimento. Eu vou ver. Quando ele pegar, aí eu entrego para ele. E eu vou verificar se ele já tem a dominância ou do olho direito ou do olho esquerdo. E vou ver com qual dos olhos que ele fica mais tempo, né? Isso é uma outra avaliação. Mas se eu, Cláudia, não consigo captar o olhar dessa criança, como que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar, né? A gente faz um cilindro aberto, que é muito simples. Você pode usar papel, aquele paper seal, né? Aquele papel color 7, paper seal ou qualquer outro papel, uma caixa de papelão. Vamos simplificar a nossa vida. O objetivo é captar o olhar dessa criança. Então, eu vou pegar o cilindro e vou olhar para ele e vou falar: olá, oiê. E aí eu posso desenvolver, inclusive, um diálogo com essa criança. O que eu estou buscando com esse movimento? É centralizar, que ele centralize o olhar dele em mim, né? Eu quero que ele aprenda a olhar para mim. Porque antes dele fixar o olhar lá no papel, nas figuras, na lousa, nas letras para aprender a ler, ele tem que aprender a olhar primeiro para mim, para as pessoas. Aprender a direcionar o próprio olhar, ok? Então, hoje nós ficamos por aqui.